Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Amém? Tome teu assento, dando glória para Jesus. Meus irmãos, texto bastante conhecido da igreja, aonde essa passagem, Jesus, ele anda sobre o mar. Aqui, Jesus, para fazer o seu discurso, quando ele está discursando para a multidão, ele precisou subir em cima de um barquinho daqueles que estava ali na praia, para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse falar às multidões. E ele deu uma ordem para os discípulos: pegue o barco, pois depois eu vou até lá. Aqui Jesus estava no mar de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Esse mar era um mar muito importante para a região de Israel. Era um mar onde as pessoas sobreviviam nele. Pescava, tirava o alimento para suas famílias desse mar. Ele tinha várias fluentes que desaguavam dentro desse mar, chamado mar de Tiberíades. E Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, para que eles entrassem no barco e fossem à frente. Se eu tivesse ali, junto com os discípulos, e olhasse a atitude de Jesus, dizendo para os discípulos: Senhor, eu olhava para os discípulos, eu olhava para Jesus e dizia: Senhor, nós iremos na sua frente, mas como é que o Senhor vai chegar na nossa frente? Como é que o Senhor vai chegar lá? Se o Senhor não tem barco, não tem canoa. Mas Ele era o Deus do impossível, o Jesus do impossível, que operava milagre, e até hoje Ele opera milagre. Aqui, Jesus queria dar mais um sinal do seu poder, do seu milagre, do que Ele pode operar. Por quê? No mesmo capítulo, no versículo 3, Jesus faz um dos seus maiores milagres. Quando Jesus estava discursando para a multidão, quando se tinha mais de 5.000 pessoas, tirando crianças, estavam todos famintos, e a Bíblia diz que Jesus não despede ninguém com as mãos vazias. Os discípulos preocupados, porque era uma multidão grande, porque no deserto não tinha padaria, no deserto não tinha peixaria, e no deserto não tinha mercado nenhum, e Jesus estava preocupado, e os discípulos, Jesus não estava preocupado, e os discípulos muito preocupados: Senhor, se tivesse 200 dinheiro, ainda seria pouco. Aonde nós vamos encontrar pão? Aonde nós vamos encontrar peixe? Jesus olha para eles e diz assim: o que aqui tem aí? Isso aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele olha para os discípulos, aí estende o pão para cima e diz: Pai, eu te dou graça. Partiu o pão. E os discípulos, o que é que ele vai fazer? Traga os cestos, era 12. Quando Jesus começou a pegar aqueles pedacinhos de pão, era 5 pães. Ele partiu, e quando começava a dar para os discípulos, o pão multiplicava na mão dos discípulos. Como é que pode isso? E quando eles colocavam os pães dentro do cesto, se multiplicava. E eles não acreditavam: só pode ser algum truque. Não é possível. Imagine Tomé olhando para os discípulos dizendo: o que foi isso? O que foi isso? Que milagre foi esse? De onde veio tanto pão?
ainda sobrou 12 cestos. E os discípulos estavam em dúvida. Aí Jesus disse: ainda eu vou pegar eles. Não estão acreditando. Alimentei mais de 5.000 pessoas e eles ainda não acreditam. Eita, Tomé! Jesus está operando e ele não está crendo. Jesus está fazendo e ele não está acreditando. Aleluia! Mas eu vou pegar eles lá no mar de Tiberíades. Eu vou pegar ele lá no mar de Galileias. E eles verão quem sou eu de verdade. Eles estão no meio do mar. O mar, ele tinha uma junção de montanhas, em que encanava o vento. O vento batia nas águas e fazia ondas enormes. O barquinho estava a pique, estava para afundar. Quando Jesus, de longe ele aparece, Pedro olha, sente medo. Será que é um fantasma? A Bíblia diz: será que é um fantasma? Está vindo de longe. É um fantasma. Aí Jesus olha para eles e diz: não temas, sou eu. Era Jesus que foi até eles. Aí Pedro: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir até você. Deixa eu ir até o Senhor. Aí disse: então venha. Quando ele pisou na água, ele andou na água, mas o seu coração começou a ter medo. Aí ele foi descendo de volta na água. Aí Jesus disse: homem de pouca fé, eu estou do teu lado toda hora, você ainda duvida, tem medo. É normal, irmão, nós somos seres humanos. Na nossa caminhada nós vamos sentir medo. Nós vamos sentir frustrações, decepções. Mas não se preocupa, quem está do teu lado é Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda mais, quando Pedro está afundando, ele dá a mão para Pedro. E Pedro vem se levantando outra vez. Aos discípulos: afundou, caiu, vai morrer afogado. Aí Pedro olha para ele e diz assim: e vocês? Vocês foram lá onde Jesus estava? Só eu flutuei sobre o mar. Jesus faz isso, irmão. Aleluia. Deus faz isso na nossa vida. Talvez o mar esteja revolto, as ondas querem nos afogar, o mar quer nos devorar, mas aparece Jesus com a sua mão forte para nos tirar desse mar. Aleluia. Para mostrar para o mundo que Deus é na nossa vida, Ele é no nosso ministério. Se Deus fez a promessa, Ele se garante. Eu imagino os discípulos dizendo: quem é esse que desafia até as leis da física? É impossível isso. Como é que pode um homem natural, que nasceu de uma mulher chamada Maria, ou de um carpinteiro chamado José, andar sobre as águas? Mas esse Jesus, Ele é poderoso. Se lembra quando Jesus estava dormindo, sossegado na popa do barco, os discípulos atemorosos porque o barco ia afundar, tirava água, emprestava um balde para o outro e dizia: ele está dormindo ainda na popa do barco, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Homens de pouca fé. Jesus estava no barco, pastor. Jesus estava no barco. A sua carne estava dormindo, mas o seu Espírito de Deus, ele não dorme jamais. Deixa eles gritar mais um pouco, deixa eles sussurrar mais um pouco,
Deixe o medo tomar conta do coração deles mais um pouco, porque depois eu vou entrar em ação. Jesus se acorda, olha para o mar, olha para o mar, e o mar está revolto. Nós vamos morrer. Nós não vamos ver nem os nossos familiares mais. Aleluias. Aí Jesus disse assim: eu estou com vocês. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Foi lá para a popa do barco, olhou para aquela tempestade e disse assim: mar, acalma. Mar, aquieta-te. Aí um olhava para o outro e dizia: quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem à sua voz. Se fosse o mar, respondia para ele. Ele é o Deus que tem todo o poder em suas mãos. Ele pega, aleluia, ele pega todo o mar com a concha das suas mãos. Ele se senta no globo terrestre e olha e contempla todo mundo. Ele diz para o mar: aquieta-te. Ele diz para os peixes, aleluia, nas suas imensidão de água. Ele conhece todo um. Ele é o Deus que manda em tudo. E se tudo está dando errado na tua vida, Jesus, Ele está no barco. Ele está na direção da tua casa, da tua vida e da tua família. Você vai ter uma escolha, irmão. Vai obedecer a voz de Jesus, ou vai voltar para a praia, ou vai voltar para onde você saiu? Que nem diz aquele hino: quem mandou você lavar a rede? Volte para onde você estava. Ou seja, volte a louvar como você fazia de primeiro. Volte a pregar como você fazia de primeiro. Quando o Espírito Santo te acordar de madrugada, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não devemos ficar ansiosos ou com medos, porque se nós formos olhar para as dificuldades que aparecem no nosso caminho, nós sucumbiria. Mas maior é o Deus da promessa. Maior é o Deus da promessa. Ele não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. A tua luta pode ser grande, mas Jesus diz: até aqui você chegou. A partir daqui eu carrego a tua cruz. Eu alivio o teu fardo. Eu ando com você no meio da tormenta. Eita glória! Eu ando com você no meio da tormenta. Aleluia! Eu estou com você lá no barco. Você está pensando que vai afundar? Não vai, porque o Jesus que você crê, Ele manda anjos para te guardar. Você não deveria estar aqui. Eu não deveria estar aqui. Mas a Bíblia diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, todos os dias que se renova, nós seríamos sucumbidos vivos. Por que nós viemos aqui? Porque Jesus, Ele transforma corações, irmãos. Estamos aqui porque somos vaso. Aí Jesus começa a pegar o vaso. Talvez esteja rachadinho pouca coisa, de algumas frustrações no meio do caminho, tristeza, algumas coisas que apareceu no meio do caminho, porque o caminho é esse. Você escolhe, eu estou dizendo para quem está assistindo também, você escolhe. Existem dois caminhos, um largo, tudo a teu bel prazer.
E o outro é cheio de espinho, de sofrimento, de choro. Aí Jesus te traz aqui nesse caminho. Aí pega você, um vaso, está rachado. Ele dilacera você. Ele joga você no chão. E começa a juntar os cacos. Aí ele pega o caco. Aí você diz assim. Aí ele vai jogar na água para amolecer? Não. Ele vai jogar na moenda. Para que triture. E vire pó. Aí esse pó, ele vai fazer um vaso. Ele deixa bonito. Quando está bonito, aí você diz, agora está pronto. Não. Tem um processo do forno. Ele leva para o forno a uma temperatura de até 350 graus. Para que o vaso se torne resistente. Se torne bom para se colocar azeite. Jesus diz, não se pode colocar vinhos novos em odres velhos, em odres novos, porque se rompe. Jesus, Ele está moldando você. Ele está moldando o teu caráter. Ele está moldando a sua vida. Ele não vai deixar você sozinho no meio dessa luta. Ele sabe o quão você é especial para Ele. E que você será um vaso usado nas mãos do Senhor. Ele está no meio da tormenta. Ele está no meio da luta. Ele está no meio da tempestade. Ele está no meio da adversidade. Porque enquanto você está adorando aqui, no meio do impossível, irmão, isso é inacreditável que Deus faz. Enquanto você adora aqui, derrama as lágrimas aqui, Deus faz o inacreditável por você. Tem pessoas aqui que chegou aqui, que o médico disse, não tem jeito. Que o advogado disse, esse processo não vai para frente. Ou até mesmo a família disse, não tem jeito. Talvez a família te esquece. Pedro era ignorante, irmão. Talvez os discípulos não gostavam de Pedro. Mas Jesus foi atrás dele. Veja que Jesus restaurou Pedro, ele se converteu depois. Ele era ignorante. Mas Jesus transformou o coração de Pedro. Jesus quer transformar o teu coração. Ele quer mudar a tua vida. Se você chegou aqui e não tem mais esperança, Jesus, Ele dá esperança para você. Ele tem vitória para entregar na tua mão. Ele tem cura para te dar. Ele tem vitória. Não é o resultado do médico que vai fazer a diferença na sua vida, ou do advogado. Não. Mas é o Jesus, o nosso Senhor, que nós servimos todo dia. Não volte. Não volte para a praia. Não volte para a praia. Porque teus olhos verão um milagre que Jesus fará na tua vida. Não volte. Há um caminho que você queria praticar e Jesus está dizendo, não faça isso, filho. Não volte. Não volte para a beira da praia. Porque enquanto você está no meio da tormenta, lá no meio do mar, Jesus vai aparecer na tua vida. Jesus vai aparecer. Ele não é um fantasma.
Ele é o mestre dos mestres. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele veio como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Ele foi para o céu como advogado, mas virá como juiz. Sabe o que ele diz para você hoje, filho? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tens um advogado no céu para perdoar. Aí olha que Salomão vai escrever um dos seus mais belos livros. Deixa o iníquo o seu caminho, o perverso o seu caminho, o injusto o seu caminho, e volte-se para Deus, pois Ele é grande em misericórdia, grande em favor. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, quando eu estou pregando, uma vez eu estava na cidade dos meus familiares, e Deus colocou no meu coração: vá para um distrito mais adiante. E o meu coração relutava dizendo: para que eu vou fazer lá? O que é que eu vou fazer naquele distrito? Peguei a minha moto e fui. Quando cheguei lá, que eu fui para um supermercado de um colega, eu vi um rapaz que andava com a gente para a igreja, ia para as vigílias, congresso, era um homem abençoado, usado na mão de Deus, um pregador da palavra. O inimigo cegou o entendimento dele, levou ele para fora da igreja, levou ele para o mundo das drogas, virou um assaltante de banco, perigoso. Mas eu olhei para ele e disse: meu amigo, ainda dá tempo de você aceitar a Jesus, de você ser aquilo que você era na casa do Senhor. Você era uma bênção, se lembra? Ele disse: eu me lembro. Dá tempo de você voltar para Jesus. Sabe o que ele disse para mim, irmãos? Eu não quero voltar agora. Talvez daqui uns 5 anos ou mais, quando Jesus me der a oportunidade. Sabe o que aconteceu? Ele não teve a oportunidade. Não deu tempo dele ficar mais velho. Não deu tempo dele pensar em voltar para a igreja. O diabo ceifou a vida daquele rapaz. No outro dia, 3 dias depois, ou seja, escutamos a notícia pelos canais de internet: mataram fulano de tal com 5 tiros. Não deu tempo de aceitar a Jesus. E você, querido, vai voltar para Jesus agora? Ou vai ficar cocheando? Você não morreu porque Jesus estava do teu lado, porque talvez tenha uma mulher, um homem que está orando pela tua vida. E ele aparece todos os dias dizendo: me dê a mão, me dê a mão, me dê a mão, que eu vou tirar você da onde você está. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso de dizer assim: deixe para amanhã. Amanhã a Deus pertence, Deus vai dar um tempo amanhã. Isso aí é mentira do inimigo, irmão. É mentira do inimigo. Deus nos dá chance todos os dias, para que possamos se arrepender e voltar para Deus. Volte-se para Deus.
Ele está no meio da tempestade da tua vida, querido. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da tua história, da tua trajetória, do que você lutou, do que você já passou. Deus sabe das lágrimas que você já chorou, dos choros escondidos. Talvez ninguém te compreenda, né? Talvez ninguém sabe a tua luta, não é assim? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eu estou indo para o Pai. Eu vou preparar lugar. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Mas eu vou deixar convosco alguém que consolará o coração de vocês. E ele vos ensinará a respeito da justiça e do juízo. O Espírito Santo da graça. E onde ele habita, irmão? Ele habita aí no teu coração, na tua alma, no teu coração, na tua alma. Amém? E essa palavra que Deus colocou no meu coração,